ti como um perfume. Quer te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Eu te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida, sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida como sacrifício vivo. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, queridos. Amém? Glórias a Deus. Eu estou feliz que estou vendo alguns amigos aí. Amém? É porque nós servíamos lá no Seguidor de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glórias a Deus. E a gente não entende nada, né? E não é para entender mesmo. A gente não tem que entender nada que o Senhor faz. Nós só temos que obedecer e cumprir, né? E hoje, está alegre? Está contente hoje? Está cantando? O Senhor me deu uma palavra há um tempo e hoje eu estava lendo ela e eu falei, Senhor, mas tá, beleza, mas nada a ver essa palavra com o que nós estamos ministrando na igreja há um tempo já. Nós estamos falando sobre sacerdócio, nós estamos falando sobre fé e sacerdócio. E hoje o Senhor vai me falar sobre uma palavra que eu já ministrei, né? E essa palavra aqui eu acho que eu entendi hoje. Eu entendi. Alguns amigos que foram lá dos Seguidores de Jesus, há um tempo que nós ministramos um ensino, um estudo lá, talvez vocês vão poder pegar continuidade daquilo. A gente não entende nada, irmão, amém? Aí hoje a pastora me fala assim, os irmãos lá do desafio da Casa da Bênção Missionária vão no culto hoje. Ué, a palavra que nós estávamos olhando é uma palavra que, né, o Senhor nos deu, que continua aquilo que nós estamos fazendo lá nos Seguidores de Jesus. Amém? Então, você que está acompanhando conosco aí sobre sacerdócio, fé, nós vamos falar hoje sobre obediência. Amém? E antes, eu queria orar pelas crianças, para as crianças já subir. Crianças a partir de 5 anos. Amém? Vamos orar por elas. E você mantenha cativa a sua mente, querida, ao Senhor. Pode deixar Deus usar você. Pode dar. Amém? Senhor, nós oramos pelos nossos filhos, declaramos vida sobre eles, declaramos que a tua verdade seja impressa no coração e no espírito deles. Nós declaramos, Senhor, que a tua fidelidade, Senhor, chegará até o lar e até a casa de cada um deles. Nós profetizamos, ó Pai, que todo ensino, Senhor, não ficará ao vento, mas ficará no espírito. Nós declaramos em nome de Jesus. Deus, nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que a tua verdade, Senhor, repreendemos toda distração, Senhor, toda rebeldia, e declaramos sobre eles, ó Pai, a tua paz. Declaramos uma sabedoria, Senhor, sobre a vida deles, Senhor. Um nível, Senhor, de sabedoria.
Senhor, um nível de obediência e entendimento nunca visto, Senhor. Declaramos que os nossos filhos serão os melhores alunos da escola. Declaramos, ó Pai, que os nossos filhos serão os melhores alunos em suas casas, serão os melhores filhos em sua casa. Declaramos obediência a eles, deles aos pais, Senhor. Declaramos que esses filhos serão os filhos que converterão o coração dos pais. Pai, com uma voz profética, ainda nós continuamos profetizando que aqui haverá, Senhor, mestres, que aqui haverá pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, Senhor. Declaramos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode subir com a tia lá. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu tenho duas alianças na minha mão. Os irmãos podem ver? Alguém pode ver? Amém? Duas alianças, uma bonita, quadradinha, com uma pedra. Outra redonda. Uma está brilhando bastante, a outra está um pouco sem brilho. Amém? E mostrando para vocês aqui qual aliança teria maior valor comercial. Qual delas tem maior valor comercial? Qual delas valem mais? Alguém arrisca dizer? Essa aqui? Se eu te falar que essa aliança custou R$5, você acredita? Se eu te falar que essa aliança não é de ouro, você acredita? Essa aliança aqui eu comprei na feira do Colonial. Custou R$5 essa aliança, irmão. Bonita, né? E essa aliança aqui que ninguém está vendo, está até amassadinha pelo trabalho, é mais fininha, está sem brilho, precisa dar uma polida. Ela é ouro 18 quilates. Essa você compra por R$5. Essa você não vai comprar por menos de R$1.000. O par dela. O que eu quero falar para você nessa noite, querido? Cristo não quer fazer uma mudança em nós de fora para dentro. Ele quer fazer uma mudança de dentro para fora. Amém? Porque as aparências enganam. As aparências enganam. Talvez você me vendo usar a minha aliança aqui, você fala, nossa, que aliança linda. Obrigado, pastor Paulo. Que aliança chique. Deve ter custado uns R$2.000. Um colega de trabalho perguntou para mim, nossa, que aliança bonita, quanto que você pagou no par? Eu falei, 10 pau. Com todo orgulho, eu enchi minha boca, falei, 10? Ele falou, 10? Falei, 10. E aí ele ficou assim, não acreditou. Rapaz, o cara pagou 10 mil na aliança dele. Aí ele ficou, foi para lá, aí não voltou e trouxe outro. Falou assim, olha aqui a aliança, o cara pagou 10 conto na aliança. Eu paguei 10 conto. Aí, mais um outro chegou, e aí eu não aguentei, falei assim, eu paguei 10. Eu paguei R$10. Eu não menti para eles, irmão. Eles que imaginaram que era 10 mil. Eu falei que era 10 conto. R$10. O que eu quero que você entenda? Que você precisa jogar fora toda mentalidade religiosa, onde nós somos mudados de fora para dentro. Deus não quer nos mudar de fora para dentro. Deus quer mudar-nos de dentro para fora. Deus não quer que você tenha uma aparência bonita. E eu não estou falando de roupa, eu estou falando de um linguajar. Porque muitas das vezes nós temos um linguajar de crente, uma vida de crente, uma fala de crente, mas só o Senhor sabe o quanto que Ele pode tocar em nós. Então a mudança que Cristo quer fazer em nós é de dentro para fora. Deus não quer mudar a tua aparência, irmão, Ele quer mudar você por completo. Jesus não quer andar com você. Jesus quer ser a sua vida. Ele quer tomar a tua vida para Ele. Não basta andarmos com Jesus, porque andar com Jesus, irmão, nós vamos andar com Ele só enquanto estiver difícil as coisas.
Quando as coisas começarem a ficar fáceis, a gente abandona Ele. Quando a gente achar que a gente está legal, que a gente está bem, a gente abandona Ele. Então, entender Cristo e entender que o Senhor quer nos transformar de dentro para fora é entender que o Senhor Jesus deixa de ser a pessoa mais importante da nossa vida para Ele ser a nossa vida. Você consegue compreender isso? Nós não podemos colocar Cristo como a pessoa mais importante da nossa vida. Toda vez que eu coloco Cristo como a pessoa mais importante da minha vida, eu corro um sério perigo de esquecer Ele quando eu tiver uma coisa mais importante para fazer. Eu tenho que permitir que Cristo seja a minha vida. Por muitos anos eu falava assim, ó, Jesus é o primeiro lugar da minha vida, a minha esposa é o segundo lugar, terceiro lugar é meu trabalho, e quarto lugar é a igreja. Aí um senhor um dia me corrigiu e falou assim, cara, enquanto eu for o seu primeiro lugar, estou errado. Eu falei, mas por que, Senhor? Porque o dia que vocês for cuidar da sua esposa, que é o segundo lugar, você abandona o primeiro lugar. Eu quero ser a sua vida. Eu quero ter toda a sua vida. Quando você estiver com essa esposa, eu quero estar junto. Quando você estiver trabalhando, eu quero estar junto. Quando você estiver na igreja, eu quero estar junto. Mas para isso, você vai ter que perder a sua vida. Quem consegue compreender isso, irmão? Então hoje eu te convido, querido, a perder a sua vida para Cristo. E perder a vida para Cristo vai muito além daquilo que você acha, eu sou um crente. Perder a vida para Cristo, eu vou na igreja. Não, perder a vida para Cristo é permitir que a nossa vida seja a vida dele. Ou seja, vai morrer o meu orgulho, vai morrer as minhas vontades para que Cristo seja a minha vida. E eu gostaria de convidar você hoje para abrir a sua Bíblia em Êxodo 24, 7. Então, entenda essa ilustração que eu te dei aqui, que eu mostrei para vocês hoje aqui das alianças. Eu quero deixar bem claro para você que o Senhor não está preocupado com o que você apresenta. O Senhor sabe quem você é. Preste bem atenção. O Senhor não está preocupado com a forma que você quer demonstrar para as pessoas o quanto você mudou. Tem muitas pessoas que se preocupam em mostrar para os outros o quanto que ela mudou. Só que você pode mentir e vender uma falsa aparência para os outros, mas para Cristo você não consegue mentir. O que o Senhor quer, meu querido, é que nós tenhamos a vida dele em nós, e a vida nossa seja a vida dele. E quando isso vier, querido, você não vai ser dominado mais pelas suas paixões carnais. Você não vai ser dominado mais pelas suas vontades, porque você vai deixar de ter vontade para viver a vontade dele. Pastor, eu tenho um livre-arbítrio. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. A partir de Cristo você perdeu o livre-arbítrio. Diga assim para quem está do seu lado: perdeu o playboy. A partir de Cristo você perdeu o livre-arbítrio. Eu aceitei Jesus, então já era, querido. Pai nosso que esteja nos céus, seja feita a tua... Como que você tem livre-arbítrio? Esquece isso, irmão, você não tem livre-arbítrio. Se por acaso hoje você veio aqui dizendo que tem livre-arbítrio, eu faço o que eu quero da minha vida, eu vou falar uma coisa para você: se você tem Cristo, você não tem livre-arbítrio. Se você tem Cristo, você não tem escolha, é viver a vida dele, querido. Eu quero ter escolha, então é um sinal que você ainda não se rendeu a ele. Quando nós queremos ter a nossa vida, a nossa escolha, a nossa vontade, o nosso desejo, é um sinal que nós não nos rendemos a ele, até o ponto dele se nos tornar a nossa vida. Você tem todo o direito de ter o livre-arbítrio, mas isso é só um sinal que você não tem Cristo, porque a partir de Cristo, a sua vida é tomada por ele. Amém? O seu orgulho não pode mais existir, a sua vontade não pode mais existir. As suas dores não podem falar mais alto, porque se as suas dores estão falando mais alto, é sinal que você não morreu. E o evangelho, ele é cruz e morte. Um evangelho que não gere a sua morte para que a vida de Cristo se estabeleça na sua vida, não é um evangelho, irmão. É qualquer historinha, mas não um evangelho.
Um evangelho que não permite que Cristo seja gerado em você não é evangelho. Pode ser qualquer coisa, menos evangelho. Um evangelho que não te leva à obediência não é evangelho. Pode ser um passatempo, pode ser um jogo de dominó, pode ser até um jogo de cartas de baralho, mas não é evangelho. Um evangelho que não te constrange a mudança é a mesma coisa de você parar um tempo para jogar um jogo de baralho, é passar tempo. Evangelho não é passatempo, evangelho é mudança de caráter, transformação de vida. Lê comigo Êxodo 24:7. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, falaremos. Tudo que o Senhor tem falado, falaremos, vírgula, e obedeceremos. Tudo que o Senhor tem falado, falaremos, vírgula, e obedeceremos. Lê comigo o versículo 8. Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e proclamou: este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco por meio de todos estes mandamentos. A coisa mais impressionante que eu vejo aqui, irmãos, que este mesmo povo que diz que tudo que o Senhor falasse, eles iam falar, ou seja, tudo que o Senhor falar, nós vamos falar para todo mundo que foi o Senhor que falou. E tudo que o Senhor pedir para fazer, nós vamos obedecer, nós vamos fazer. Esse mesmo povo que se achava pronto, olha aqui comigo, esse mesmo povo que se achava pronto, que dizia que estava pronto para obedecer a Deus e para falar tudo que Deus falava, foi o mesmo povo que alguns capítulos para frente, quando Moisés subiu ao monte para receber do Senhor os mandamentos e para receber do Senhor a palavra, foi o mesmo povo que falou: Arão, Moisés está demorando para vir, vamos fazer um bezerro para nós adorarmos? Consegue pegar isso aí? O mesmo povo que disse assim: Deus, nós vamos te obedecer. Deus, nós vamos falar o que o Senhor fala. Foi o mesmo povo que alguns capítulos para frente jogou tudo fora o que o Senhor falou para fazer um bezerro de ouro e adorar um bezerro de ouro. É por isso que o Senhor não está interessado, irmão, naquilo que você demonstra. O Senhor não está interessado naquilo que você mostra para as pessoas. O Senhor não está interessado naquilo que você fala que faz. O Senhor não está interessado naquilo que você fala para as pessoas que você tem. O Senhor está interessado no teu coração, aonde Ele sabe a verdade. Quem consegue compreender isso? O Senhor está interessado no seu coração, Ele sabe a verdade do teu coração. Ele conhece o teu coração, Ele conhece os teus pensamentos. Por isso que a palavra fala o quê? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, antes de nós acharmos que estamos prontos, irmãos, e nos tornarmos uns arrogantes da fé, acharmos que nós estamos prontaço, que nós somos o cara da referência, que nós somos o homem da referência, nós temos que tomar o cuidado de não sermos o mesmo povo que não soube esperar o líder, o mesmo povo que não soube esperar o pai. Moisés subiu, o povo falou: Senhor, fala que nós vamos obedecer. Moisés subiu para quê? Para receber do Senhor, receber os mandamentos, receber as ordenanças e trazer. Quando Moisés está chegando, vê aquela bagunça, e a bagunça era cruel. Homens e mulheres pelados, nus, o bezerro de ouro, era assim a orgia que estava lá em Israel. O povo que diz que ia falar o que Deus falava, e ia fazer o que Deus pediu para fazer, era um povo que, se Deus olhava assim: meu Deus, os egípcios estão melhores, meu Deus, os filisteus estão melhores. Vocês conseguem compreender isso?
Então, o que eu quero conversar aqui hoje, nessa noite, trazer isso, falar para você que quem não tem paciência para ser ensinado, não saberá se posicionar quando o pastor não estiver perto, quando o líder não estiver perto e quando o pai não estiver perto. Irmão, eu estou me sentindo lá, 4 anos atrás, quando eu estava lá no Amém, irmãos, amo a vida de vocês, viu? Aprendi muito com os irmãos lá dos seguidores de Jesus, porque eu lembro que uma época que ninguém deixava a gente pregar em lugar nenhum, não? Aí nós íamos lá chorar com os irmãos, orar com os irmãos. Eu lembro uma época, irmão, que a gente entrava nas igrejas, as pessoas, não deixa esse cara louco pregar, não, esses caras aí vamos expulsar esses caras daqui. E aí a gente conheceu uma turma lá que a gente ia para o monte orar junto e tal, e o Senhor começou a derramar, mas hoje eu estou me sentindo há 4 anos atrás, lá no princípio. Talvez essa palavra, irmão, ela tem uma precisão, eu não entendi nada, eu estava lá em Caraguá no final de semana, e o Senhor falando dessa palavra, Senhor, mas que nada a ver, né? E nós não temos que achar nada a ver mesmo, porque não é para nós, irmão. Senhor, nós estamos falando de sacerdócio de fé, mas deixa eu falar para você, querido, quem não tem paciência para aprender, quem não tem paciência para ser curado, quem não tem paciência para ser tratado, não saberá andar sozinho depois. Moisés subiu, demorou um pouquinho, só o povo já achava, vamos fazer do nosso jeito, faz um bezerro. Amém? Estão pegando aí? A paciência, a disciplina e a obediência vão ser o apontador de quanto Cristo tem sido gerado em você ou não. Está sem paciência, está achando que está pronto, está achando que já manja, que já conhece. Vou falar para você, querido, vai ter que começar do zero. Porque quando a gente acha que está pronto, que a gente já manja, que a gente já conhece, nós estamos fazendo o nosso bezerro de ouro. Então nós precisamos entender uma coisa muito forte hoje, na vigência que nós entendemos do novo pacto, que a nova aliança, esse livro da aliança, esse livro do pacto é Cristo. Para o povo de Israel tinha uma aliança, tinha um pacto, e para nós hoje o nosso pacto é Cristo. O nosso livro de alianças é Cristo. O nosso pai de alianças é Cristo. É por isso que em Coríntios 11, 24 fala o que para nós? Que isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança, ou o novo pacto, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Hoje você tem uma aliança, E a aliança é Cristo. O Senhor não precisa de colocar os 10 mandamentos para você falar assim, você pode isso, você não pode aquilo, você pode fumar, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode roubar, você não pode bater na mulher, você não pode bater no marido. Não precisa de nada disso. Por que não precisa? Porque se você tiver Cristo em você, não precisa ele ficar falando para você o que você vai fazer ou não vai fazer. Você tem a vida dele na sua vida, você não vai fazer o que ele não quer. Hoje nós vivemos uma vigência muito maior do que qualquer mandamento. Nós vivemos a vigência onde Cristo habita em nós, onde o Espírito do Senhor habita em nós. Homens e mulheres que portam Cristo, homens e mulheres que portam a verdade de Cristo, irmão, não tem falta de paciência, não tem desespero, não tem nada. Ele vai fazer o que Cristo quer que seja feito. Ele vai viver na vontade, no tempo certo, determinado. Então nós precisamos entender uma coisa muito clara, é que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Assim como Cristo deu o seu corpo por nós, nós devemos dar o nosso corpo para a terra. Nós vivemos uma nova aliança, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo que se movimenta na terra. Como é que Cristo é levado às outras pessoas? Pela igreja.
E a igreja não é essas paredes bonitas aqui, não. Igreja é esse povo reunido aqui, aonde ele vai, ele leva Cristo. E nós precisamos entender que o corpo de Cristo é aquele que leva Cristo por onde passa. E levar Cristo, você não vai levar Cristo numa mudança de palavras, num palavreado. Você não vai levar Cristo falando versículos bíblicos, irmão. Porque o mundo não quer ver versículo bíblico em nós, o mundo quer ver a Bíblia em nós. Não adianta nada você falar versículo bíblico e a pessoa está olhando para você, está lendo você e fala assim, mas o que adianta ele falar? Não vejo esse versículo nele. Ai, conhecereis a verdade vos libertará. Aí a pessoa olha para você e fala assim, mas não estou vendo ele liberto. Não estou vendo ele viver na verdade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você fala, calma irmão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no primeiro desespero você está xingando, está murmurando, e a pessoa fala, ele está pregando para mim, mas ele não tem Bíblia. Senhor, irmãos, não adianta a gente ficar falando versículos bíblicos. A Bíblia que o mundo quer ler chama-se Eu e Você. Eu gosto do pastor Márcio Valadão que fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É forte isso aí. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Porque o mundo ele não quer ver, irmão, o meu conhecimento teórico. O mundo não quer ver o meu conhecimento teórico da Bíblia. O mundo quer ver Cristo em mim. Então você vai ler a Bíblia não para recitar versículos. Você vai ler a Bíblia para que Cristo seja gerado em você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Em 1 João, o Evangelho de João diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e nada do que foi feito se fez se não fosse por meio dele. E tudo que se foi feito por ele. Então ele é a palavra. A Bíblia é um livro? Não, a Bíblia é Cristo. O Antigo Testamento é um livro de histórias figuradas daquilo que se revelou no Novo Testamento. O Antigo Testamento era a sombra daquilo que se revela no Novo. Se você for em Gênesis, você vai encontrar Cristo. Se você for em Apocalipse, já começa dizendo o livro da revelação de Jesus Cristo. Pronto, você vai encontrar Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Nós precisamos entender. Aquilo que foi sombra aos nossos pais se torna realidade hoje. Aquilo que os nossos pais tiveram um pacto, que era um pacto de mandamentos e de regras, de queimar o incenso no altar, de matar um cordeiro. Hoje o cordeiro santo já foi entregue na cruz, o sangue santo já foi derramado na cruz. E o melhor de tudo, você é a casa de Deus, você porta ele, você é o altar santo. Mas nós precisamos entender isso, querido. Porque não adianta nada eu falar assim, eu vou falar tudo que Deus mandar eu falar. Vou obedecer tudo que Deus mandar eu obedecer. Mas 3 capítulos para frente eu estou fazendo um bezerro de ouro. E se a gente entender que a igreja é o corpo de Cristo que se move na terra, nós vamos entender que um corpo, ele é coletivo e não individual. Amém? Um corpo é coletivo. Não é o objetivo do corpo que uma pessoa apenas, ou o líder, ou o pastor, ou o pregador, ou o cantor, se destaque. Esse não é o objetivo. O objetivo do corpo é que Cristo seja destacado na terra pela igreja que apresenta Cristo por onde passa. Todo corpo tem uma visão. E dessa visão ele faz uma missão, e dessa missão ele atinge um propósito. Todo corpo tem uma visão. Dessa visão ele faz uma missão, e dessa missão ele atinge um propósito. Por exemplo, quero beber água, eu vou enxergar a água com os meus olhos. E através, então, todo o corpo tem uma visão. E essa visão vai gerar uma missão em mim. A missão minha agora é buscar a água. E o propósito é o quê? Matar a sede? Não, hidratar o meu corpo.
Se você está se movimentando sem visão e para propósito nenhum, irmão, não foi o Senhor que te chamou. Se você está movimentando na terra sem uma visão do corpo e sem nenhum propósito, significa que você não está fazendo missão alguma. Eu ouvi uma palavra essa semana, uma frase que marcou muito, que a pessoa falou assim, ó, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir rápido, vá correndo sozinho. Mas se você quer ir longe, irmão, vai em equipe, vai em grupo, vai em corpo. O negócio da igreja de Cristo não é ir rápido, o negócio da igreja de Cristo é ir longe. Se você está querendo ir rápido, você não está no propósito eterno, você está querendo viver a sua glória e não a glória do Senhor. Você está querendo ver o seu nome e não o nome do Senhor. Qual é o propósito? O propósito é atingirmos, levarmos Cristo para a terra. Então o corpo tem uma visão, que tem uma missão. Essa casa tem uma visão, edificar as gerações. E edificar as gerações leva-nos a uma missão de cuidar de crianças. Que a maioria dessas crianças, os pais estão presos. Que a maioria dessas crianças, os pais já morreram. No mundo da droga, no mundo do crime. E hoje nós estamos cuidando dela porque nós temos uma visão de edificar as gerações para atingir um propósito. Qual o propósito? Que essas crianças continuem o que o Senhor deu para nós. O propósito é que elas continuem o que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos uma visão, através dessa visão nós temos uma missão que é cuidar dessas crianças, seja aqui na escola de princesa, seja agora ali dando comida para elas, seja, na escola de futebol. Isso é uma missão, mas essa missão é para cumprir um propósito. O futebol é só um chamariz, a escola de princesa é só uma isca. E muitas das vezes a missão vai ser só uma isca. Porque o propósito é mudar uma geração, estabelecer um propósito do Senhor numa geração. Mas para isso, não podemos ser um povo que fala, Senhor, falaremos tudo que o Senhor falar e obedeceremos tudo, apenas da boca para fora. Um dos maiores exemplos é quando nós não temos paciência para sermos fundamentados. Amém? Por quê, querido? Porque um corpo sem visão não se movimenta. E sem movimento não existe uma missão. E sem uma missão, nunca terá um propósito. Pode chegar qualquer outra pessoa nessa casa e falar assim, Deus nos deu uma visão que agora não é mais para edificar a geração. Fala, irmão, então nós vamos te dar condição, você vai abrir uma igreja em algum lugar aí, nós vamos te enviar e você vai abrir lá. Por quê? Porque a visão dessa casa é edificar a geração. Qualquer outra palavra que não seja edificar a geração, nós vamos te ajudar. Porque aqui nós vamos ativar todo mundo. Mas essa casa, ela vai trabalhar com edificar as gerações. Porque essa é a visão. E se nós sairmos da visão, o Senhor não tem propósito conosco. Se Ele deu a visão é porque Ele tem um propósito. Cada lugar tem uma visão. Cada lugar tem uma visão e foi dada por Deus. Todos os ministérios foram dados por Deus com a visão que Deus deu a cada um. E a visão de Moisés era arrancar o povo do Egito e levá-los para Canaã. E tinha gente que, meu Deus do céu. Então deixa eu falar uma coisa para você. A igreja precisa ser uma casa de paternidade e não um show de auditório. Grava isso. O que é uma casa de paternidade, irmão? Uma casa de paternidade, ela educa e dá destino aos filhos. Então a igreja ela vai se assemelhar mais a uma escola do que a um teatro. A igreja ela tem que se assemelhar mais a uma escola do que a um teatro. Eu estava assistindo, esse final de semana eu estava à toa, irmão. Estava à toa na vida, né? Estava à toa, na praia, né? E aí uma hora eu estava lá tarde, estava passando um programa de auditório, eu fui assistir, porque eu não assisto televisão, não tem tempo. E aí esse final de semana eu assisti. E aí eu vi aquele desespero.
do apresentador fazendo inúmeros números. Uma hora eu tiro o chapéu, outra hora eu do banquinho, outra hora não sei o quê, outra hora quem sabe canta, quem não sabe dança, e assim vai. E eu comecei a olhar e o Espírito Santo começou a falar para mim, tá vendo? Assim muitos pastores têm tratado a igreja. Têm tratado a igreja como um show de auditório, onde não tem filhos e sim uma plateia. Aí eles têm que se matar e ficar inventando um monte de coisa para entreter a plateia e não levar ninguém a destino nenhum. Então eles inventam coisas para que as pessoas venham no próximo. E quando as pessoas começam a cansar daquele número, ele inventa um outro número. Aí o Senhor falou assim para mim, filho, todo mundo que faz a minha igreja de circo tem que se vestir de palhaço para animar no culto. Eu fiquei fora, falei, meu Deus. E eu via, aí o apresentador correndo, para lá e para cá. E não tem propósito. Qual é o propósito? Entreter pessoas. Aí o Senhor falou comigo, sabe o que acontece? Essas pessoas estão todas contentes aqui, mas quando elas voltam para casa, elas vão encontrar os mesmos problemas, elas vão encontrar as mesmas dificuldades, elas vão encontrar as mesmas lutas, as mesmas tentações, vão encontrar os mesmos maridos que traem, vão encontrar as mesmas mulheres que traem. E esses minutos de alegria se passarão. Eu falei, Senhor, mas o que tem a ver isso? Eu falei assim, a mesma coisa está acontecendo com a minha igreja. As pessoas vão para o culto, mas elas não me cultuam. Elas acham que estão me cultuando, mas elas não me cultuam. Elas vão para serem anestesiadas por um show de apresentação. Onde tem um bom grupo de louvor, onde tem uma boa palavra, mas uma palavra que massageia o ego e não gera nada de mim nas pessoas. Falei, Senhor, como assim filho? E as pessoas vão embora para casa, todas contentes, até falando que culto foi uma bênção, que o culto foi tremendo. E aí você pergunta para mim, o que foi pregado? Eu não sei, irmão, foi uma bênção, mas eu não sei o que foi pregado, mas eu estou bem. Quando a pessoa chega em casa, abre a porta, está lá o marido bêbado, ou está lá a esposa que está querendo divorciar, está lá os filhos nas drogas, está lá o desemprego, está lá a geladeira vazia, está tudo lá. Aí a pessoa passa os seus 5 minutos de alegria. Eu falei, Senhor, mas por quê? Foi porque se não for eu na vida das pessoas, o dinheiro não será suficiente, o emprego não será suficiente. Irmão, nós temos que entender uma coisa, que não é o desemprego que nos afasta de Cristo, que não é a falta de dinheiro, não são os problemas, mas sim a falta de Cristo. Porque quando nós temos Cristo e Ele passa a ser a nossa vida, irmão, a falta do dinheiro não é problema. Por quê? Porque você vive num lugar de contentamento. Você comer arroz ou não comer arroz não é problema, você está bem com Cristo. Glória a Deus, aleluia. O problema não é o que eu venho pedir para Deus, o problema é como eu estou. Lembra da aliança que eu falei para vocês? Quando a gente vem pedir algo para Deus, nós vamos pedir algo para acalmar a nossa coisa externa. Mas na verdade o que o Senhor quer fazer com você é transformar você de dentro para fora. Que a partir do momento que Ele te transformar de dentro para fora, Ele vai te dar um contentamento que nunca mais você vai esquecer. Quantas das vezes você foi para um culto para receber algo do Senhor? Eu preciso. Mas o Senhor não quer te dar algo, Ele quer dar a vida inteira para você, querido. Por que o Senhor não quer dar nada para nós? Porque Ele já deu. Ele já deu tudo. E quando nós entendemos isso, mas nós só precisamos entender. Nós só precisamos deixar que Cristo seja a nossa vida. Nós só precisamos deixar que Cristo seja a nossa vida. Que aí você vai entrar num lugar de contentamento, de sabedoria, e o Senhor vai começar aí você vai assim, nossa, eu estou saindo abençoado. Você sempre foi, é que você nunca conseguiu sair deste lugar de ignorância e conseguir entender que você tem tudo do Senhor nas suas mãos. A maior estratégia satânica é nos colocar num lugar de ignorância, onde nós não sabemos e não conhecemos Cristo. E nós ficamos num show de plateia, igual esses lugares de plateia aí, show de plateia, onde as pessoas saem do culto alegres. Mas depois chega em casa e encontra com a realidade. O que eu estou falando para vocês aqui nessa noite, querido, é que quando você encontrar a realidade de verdade, nada vai te abalar. Por quê? Porque você está alicerçado num alicerce sólido. O problema, querido, não é o que falta. O problema é um pouco mais à frente.
O problema não é o desemprego. O problema não é a sua tentação. O problema não são os seus vícios. O problema não é a sua conta. O problema é o seu alicerce. Então nós precisamos entender isso. Que um pai, ele dá destino para os filhos. E o que é destino? É levar filhos ao propósito. Então a igreja tem que ser uma casa de paternidade, não uma casa de show. Tem muita gente se alegrando com o show. E você pode ver, no show pula, bate palma, faz um monte de coisa. Mas depois sai do show, não consegue fazer isso. Porque a pessoa só é anestesiada por breves momentos, querido. Mas você precisa entender uma coisa, numa casa de paternidade, o pai, ele impulsiona os filhos para que eles pratiquem o que foi aprendido. Na onde? Na mesa. Casa de paternidade tem mesa, tem ensino, tem comunhão. Filhos maduros, eles se manifestam ou manifestam aquilo que está aprendendo. Amém, querido? Gálatas 6 e 8, nós já estudamos aqui. Aquilo que é semeado na carne é corrupção, mas aquilo que é semeado no Espírito vai se colher para a vida eterna. Uma casa de paternidade não faz nada na carne, é tudo no Espírito. E é por isso que para obedecer tem que ser no Espírito. Uma casa paterna, ela tem o quê? Liberdade. Toda casa paterna você tem liberdade para você fazer o que você quiser. Na casa do seu pai você entra na geladeira, você pega, você faz o que você quiser. Agora tem alguns filhos que são diferentes. Tem os filhos que honram. É aquele que ajuda a organizar a casa. É aquele que ajuda a arrumar o seu quarto, ajuda a arrumar a sala, ajuda nas contas. Tem filho que não precisa o pai falar assim, ó filho, a conta de luz é sua. O filho já pega lá daqui, pai, esse mês é minha. É um filho que honra. Mas o pai não manda. Uma casa de paternidade, ela tem liberdade. E no ambiente de liberdade, você vê quem honra e quem não honra. Porque existem filhos, servos, né? E ovelhas. Os filhos são aqueles que honram em tudo. Os servos são aqueles que obedecem. Até certo ponto. E ovelha? A ovelha é aquele que só vem para comer o capim. Quando ele está com fome, ele vem. Quando ele está doente, ele vem. Depois que ele é cuidado, o que ele faz? Vai embora, abandona o pastor. Então entenda isso, querido. Deixa eu falar para você. Essa semana uma pessoa falou para mim, pastor, essa semana faz aí uns anos, irmão. Amém? Pastor, abrir os olhos é a coisa mais dolorosa que eu tive que fazer. Às vezes abrir os olhos é muito doloroso. Não é mesmo. Por que é doloroso? Porque você vivia no engano. Quando você abre os olhos, você vê a verdade. Mas é preciso. Foi assim comigo, querido. Quando o Senhor abriu os meus olhos, foi muito doloroso para a minha vida. Por quê? Porque eu vi que meus 30 anos de evangelho eu não tinha conhecido Cristo. Eu relacionava com Cristo através de um rito religioso. E vocês acham que foi legal para mim isso? Quando eu comecei a olhar, eu falei, meu Deus, eu não sou crente em nada. Eu não sou filho nada. Mas é preciso, querido. É preciso. Abrir os olhos pode ser a coisa mais dolorosa da sua vida, mas é preciso você passar por essa dor. Para você ver o quanto que você precisa relacionar com Cristo, além de coisas externas. Irmão, eu ser espiritual não é eu saber recitar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso pode ser só um conhecimento teórico. Isso a escola me ensina. Isso os cursos de teologia que eu fiz me ensinam. Mas deixa eu falar uma coisa para você.
Quando uma criança daquelas ali falou para mim que Deus não é bom, que Deus não ama, os 3 cursos de teologia que eu fiz não me deu resposta. A criança chegou e falou assim: pastor, Deus não é bom. Eu falei: por que não é bom? Porque meu pai e minha mãe estão presos. Falaram para Samara essa semana: Deus não é bom porque meu pai e minha mãe estão presos. Como é que esse Deus é bom? E a minha avó não gosta de mim. Os meus cursos de teologia não dão resposta para isso, irmão. Sabe de onde que vai sair a resposta? Só de Cristo. Só uma pessoa cheia de Cristo pode dar resposta a uma criança assim, ou uma pessoa assim. E a mesma pergunta que fizeram para ela, já fizeram para mim no passado. Sabe o que eu fiz? Falei: Senhor, e agora? Eu só dei um abraço. E falei para o menino: mas nós somos a tua família. E o Senhor te ama tanto que Ele preparou uma família para você. Não me ensinaram isso na escola de teologia. Porque a teologia vai te ensinar conhecimento teórico de Cristo. Mas a experiência de Cristo você vai precisar ter quando Ele habita em você. E foi isso que foi doloroso na minha vida, quando eu descobri que o meu relacionamento com Cristo era um relacionamento com a religiosidade, não com Cristo. Eu conhecia todas as regras, eu conhecia todos os capítulos, todos os versículos, eu defendia a minha visão bíblica. Como nós somos arminianos, né, já fomos, os coitados dos irmãos que eram calvinistas, eu arrebentava todo mundo. Agora eu não sei nem quem eu sou mais, eu sei que eu sou de Cristo e eu tenho Cristo dentro de mim, irmão. Passava um calvinista, arrebentava o calvinista, com todo orgulho religioso, pregando ainda, não é assim, assado. Aí o Senhor falou para mim: cara, está vendo o conhecimento que você tem? Você fala de uma coisa que você nem conhece. Vou me apresentar a você. Aí começou, querido, começou de dentro para fora. O Senhor começou a me constranger de dentro para fora. Todo mundo olhava a minha família, parecia que era a família perfeita. Todo mundo olhava o pastor Kleber, parecia que era o pastor perfeito. Aliança de R$5 era o pastor Kleber. Chegava na igreja, todo mundo: pastor abençoada, família abençoada. Irmão. Tirar 5 minutos para tomar um café lá em casa, só para você ver. Mas sabe de uma coisa? Quando o Senhor começou a mostrar para mim que o meu conhecimento, o meu relacionamento com Cristo era só na religiosidade, eu comecei a mudar. Mas eu não comecei a exigir que ninguém mudasse. Eu comecei a mudar a minha vida. Porque uma das coisas mais religiosas é quando a gente quer mudar o outro sem a gente ser mudado. E aí dentro da minha casa tem um monte de coisa que eu estou sendo mudada ainda, irmão. Ó, tem um montão. Descobri mais algumas esses dias aí. E uma delas é lavar a louça. Amém? É assim, um monte de coisa. E aí o Senhor começou a mudar, e eu comecei a mudar. A mudança que eu queria na igreja começou em mim. A mudança que eu queria no lugar que eu estava começou em mim. E aí foi mais doloroso ainda. Porque aqueles que me aplaudiam pelos resultados que eu dava quando eu vivia uma vida mentirosa foram os mesmos que me expulsaram quando eu vivia uma vida onde Cristo era o meu centro. Ou seja, nem todo mundo está disposto a viver uma verdade, querido. Viver a verdade vai custar a sua vida. Viver a verdade vai custar tudo para você. Mas você vai precisar viver essa verdade. Você não vai poder viver uma verdade onde a sua família vai te ver. E aí você chega lá e apresenta uma mentira para ela e até engana a sua família. Aí daqui a 3 meses, 6 meses, está acontecendo tudo de novo.
Quando Cristo tomar a sua vida por completo, que você perdeu o livre-arbítrio para Ele, perder para Ele, deixar que Ele seja sua vida, tudo muda, querido. E não vai precisar você sair querendo converter ninguém, não. As pessoas vão olhar em você e você vai influenciar as pessoas, e as pessoas virão até Cristo porque você levará Cristo às pessoas. Essa é a verdade, querido. Então, abrir os olhos dói, mas é preciso. Diga aqui para quem está do seu lado assim, ó, dói, mas precisa. Dói, irmão? Dói demais, mas é preciso. É preciso você, porque você precisa renunciar às suas coisas para você ter Cristo. Você precisa renunciar ao seu passado. Tem muita gente que fica olhando para o seu passado, esquece seu passado, irmão. Passado já diz, passado. Se é passado, não volta mais. E tem muita gente que vive só olhando para o passado, aí só vive no passado. Por viver no passado, não muda o futuro. Por que não muda o futuro? Porque não planeja no presente. Hoje você tem a oportunidade de mudar o teu futuro hoje. O passado já foi, esquece. É por isso que o Senhor falou assim, ó, dos teus passados. Eu não lembro mais. Se o Senhor não lembra do nosso passado, por que você tem que ficar lembrando? Se o Senhor não lembra da tua história passada, por que você tem que ficar lembrando? E olha de uma coisa, hein? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Não dá para entender, né? Ele é o princípio e o fim, o princípio e o fim. Toda vez que eu vejo isso aí, eu fico assim, princípio e fim, princípio e fim, princípio e fim. O mesmo Deus que estava no princípio está no fim. Então eu posso falar para você com muita precisão hoje. O Senhor está no fim para te levar ao princípio. O Senhor está fazendo o fim para te levar na verdade, o princípio. Por isso que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O mesmo Senhor que está no fim é o que está no princípio. Então Ele vai pegar você que acha que está no fim e vai te levar ao princípio. E qual é o princípio? Ao estado onde Ele quer ver você restaurado, regenerado e que Cristo seja a tua vida. Não existe outro propósito para nós. Quando o Senhor olha para nós aqui na terra, Ele não quer ver o José, a Maria, a Josefina, o pastor Paulo, a pastora Cristiane, a Patrícia. O Senhor quer ver Cristo. Porque essa é a semente que o Senhor deu, o seu filho amado. Então, quando o Senhor olha para nós, pastor, o Senhor está falando besteira. Eu não estou, filho. Efésios 4:11. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Quando o Pai olha para nós, Ele quer ver o que é Cristo. Por quê? Porque quando nós estivermos na estatura de Cristo, imagina o que vai estar em nosso redor. Você sabe o que Jesus fez, querido? Jesus abalou o mundo daquela época. Imagina se você tiver. Jesus um sozinho. Pegou 12 e esses 12 mudou a história do mundo conhecido. Aqui tem muito mais de 12. Que só precisa entender quem que carrega. Que só precisa manifestar quem carrega. E se nós entendemos isso, você vai mudar o futuro. Por quê? Porque hoje é o dia de mudar o futuro. Esquece o passado, irmão. Hoje é o dia de você mudar o futuro. Hoje. E não é ontem. Ontem já foi ontem. Ah, mas eu devia ter feito um monte de coisa. Aí se eu pudesse voltar no passado, eu ia mudar toda a minha história. Não vai mudar nada. Você vai mudar é hoje. Você vai se posicionar é hoje. Você vai criar vergonha na cara é hoje. Você vai criar ânimo é hoje. Você vai criar vontade é hoje. É tudo hoje. Ontem não tem ontem. É hoje. E o hoje determina o futuro. É hoje. Talvez você veja aqui e fale assim, nossa, eu queria hoje num culto chapadão. Você está levando uns bolachão.
para que você aprenda, porque a igreja ela precisa ter essa mentalidade de escola, irmão, onde você aprende. Porque não adianta nada, irmão, você sair contente com o culto e não mudar a sua vida. Você tem que sair triste com você mesmo, falando assim: eu preciso mais de Cristo. Aí depois não tem importância, você entra no seu quarto lá, você chuta, pula, chora, vira cambalhota. Mas hoje você precisa de um confronto para que a sua vida seja estabelecida na verdade. Porque senão vai continuar a mesma coisa, entra ano e sai ano, você continuando o mesmo. Você precisa ter um alicerce. Esse é o alicerce. Quem que é o alicerce? Cristo. Se você não estiver alicerçado em Cristo, qualquer coisa que você fizer vai se remeter aos seus problemas. Porque tem muita gente que vem para a igreja olhando um alicerce errado, irmão. Uma vez um irmão falou assim: pastor, é tão difícil ficar de pé, é tanta pancada, minha esposa não me quer, o meu filho não me quer, a minha família não me quer, como é que eu vou ficar em pé, parar de pé? Eu falei assim: você vai parar de pé se você estiver no alicerce correto. Se o seu alicerce for Cristo, você pode construir o que você quiser, irmão, que você vai parar de pé. Agora, se o seu alicerce não for Cristo, tudo vai te derrubar. O problema é o alicerce. E aí tem gente que acha que o alicerce é ter uma casa boa, ter um carro bom, ter um emprego bom, ter um salário bom. Tararara. Isso não é alicerce, o alicerce é Cristo. Aí a pessoa começa a trabalhar para ter essas coisas, aí ela tem um carro bom, um emprego bom, uma casa boa, e ela fala assim: nossa, mas não está bom ainda. Claro que não está bom, você não tem Cristo. Porque isso não é alicerce, o alicerce é Cristo. Se você tem Cristo como alicerce, querido, ai meu Deus do céu, não vai cair a casa não. Quando você tem Cristo como alicerce, a casa não cai. Se a casa está caindo é porque você está com o alicerce errado. Tem gente: eu quero casar, mas eu tenho que estar bem estruturado, eu tenho que ter uma casa. Você não tem que ter uma casa, você tem que ter Cristo. Porque se você tiver uma casa e não tiver Cristo, não vai adiantar nada. A casa não é alicerce, o alicerce é Cristo. Aí em Cristo você pode pôr todas as outras coisas. Amém? Tem alguém vivo aí? Entenda isso, querido. Aí a pessoa falou para mim: pastor do céu, não tem jeito, eu não tenho isso. Aí eu falei: filho, se você está alicerçado em coisas materiais, você está alicerçado em coisas vãs. Isso não é alicerce. Quando Cristo é o meu alicerce, grava isso, quando Cristo se torna o meu alicerce, a minha vida muda em primeiro lugar. E a minha vida mudando, a minha casa muda. E se a minha casa muda, a minha família também muda. Aí me falaram essa semana, essa foi essa semana mesmo: pastor, mas é que o senhor não entende. É que é muito mais fácil ganhar alguém que nunca conheceu a Cristo do que aquele que já desviou. Aí eu falei para ele: não tem desviado, irmão, desviado é o diabo. Não existe pessoas desviadas, existe aqueles que estão fracos. Mas eu vou falar uma coisa para você, pior que a pessoa que falou, irmão. Aí eu falei assim: é o filtro religioso que está na sua vida, filho, por isso você não consegue ganhar. Porque antes de você ganhar ele, primeiro você tem que ser. Então a gente não tem que levar ninguém à igreja, irmão. Entenda uma coisa, você não tem que levar ninguém à igreja se primeiro você não é a igreja. Aí a pessoa fala que é difícil ganhar o outro para Jesus, mas ela mesmo não flui no corpo, ela mesmo não participa do corpo, ela mesmo não atua no corpo, ela anda numa vida individual, e vai ganhar quem para Cristo? Então o nosso problema é a nossa religiosidade. A gente quer que as pessoas aceitem Jesus, mas nem nós aceitamos. Ô pastor, o senhor está falando um negócio? Claro que eu estou. Como que eu posso dizer que eu aceitei a Cristo, mas Cristo não governa a minha casa, Cristo não governa a minha finança, Cristo não governa meu dízimo,
Cristo não governa as minhas decisões. Cristo não governa... Ah, meu Deus, um monte de coisa que Cristo não governa e aceitei. Cristo não aceitou nada, cara. Você está num show de auditório. E sai entretido. Cristo precisa governar a sua vida. Aceitar Cristo é isso. E quando Cristo governar a sua vida, e você se render primeiro a Cristo, eu falei, irmão, para ela, você não evangeliza não, você está sendo... Eu falei assim, irmão, para de evangelizar. Por quê? Porque você está queimando o filme de Jesus. Você está pregando uma coisa que você não vive. As pessoas estão olhando para você o que você quer. Ô pastor, você está batendo forte. Eu falei, não estou batendo, estou falando a verdade para você. Primeiro, antes de você querer que as pessoas venham para Cristo, seja você de Cristo. Então o problema nosso, irmão, é querer mudar as pessoas sem que a gente seja mudado. Aleluia. Quantos de nós chega um parente nosso e a gente começa a querer mudar a vida? Não, porque você precisa, e tal, aí passa sua questão, moleque, tentar. Aí o moleque fala, eu quero que Jesus não. Olha lá, ele está falando para mim aceitar Jesus, mas olha lá como que ele é, não mudou nada. Quem consegue compreender isso no espírito que eu estou falando aqui? Não tente mudar ninguém, irmão. Influencie apenas. E como que você influencia? Fazendo. A influência é fazendo. Tem muita gente falando tantos versículos bíblicos na rua aí, só que as pessoas não conseguem compreender o versículo bíblico porque ela não vê na sua vida. Então, querido, se renda a Cristo, de forma que Cristo se torne o seu alicerce. E depois você pode construir tudo desse alicerce. E aí Cristo não vai ser só a pessoa mais importante da sua vida, Ele vai ser a sua vida. Como nós falamos. A partir de Cristo iremos manifestar quem? Cristo. E se nós manifestamos Cristo, as pessoas vão receber o que de nós? Cristo. E se ela recebe Cristo através de nós, o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão começar a manifestar Cristo. E se ela começar a manifestar Cristo, o que elas vão dar para outras pessoas? Cristo. Porque a terra já está cheia da glória de Deus. E a palavra fala em Romanos que a terra anseia pela manifestação dos filhos de Deus. É essa manifestação. A terra, a criação, anseia pela manifestação. Quando eu porto Cristo e começo a ter as atitudes que Cristo teria, eu influencio quem está ao meu redor. E essas pessoas recebem Cristo. E essas pessoas são tão influenciadas que elas começam a impartir Cristo para outras pessoas. Irmão, se a igreja já estivesse fazendo isso, eu creio que não tinha espaço na terra para as trevas. O problema é que o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento com a religiosidade. Que eu venho num culto para ver um show. Meu Deus. E eu, como pastor, me transformo num apresentador de domingo. E aí mudo até a minha voz. Oh, ha, e vamos ao show. E você está sendo entretido. E Cristo não está sendo gerado em você. Irmão, não me preocupa se você não glorifica. Não me preocupa se você não bate palma. Não me preocupa se a casa não está cheia. A única coisa que me preocupa é a qualidade da palavra que está sendo ministrada às pessoas. Então nós precisamos entender isso, querido. Entender de sacerdócio, entender de fé, não no superficial, mas nós descemos ao ponto onde a nossa vida prega Cristo. Criticaram muito tempo o apóstolo Luiz Hermínio por ele falar uma frase, e essa frase é genuína, irmão.
O apóstolo Jeremias tem uma frase que ele fala assim: olha, em todo tempo pregue o evangelho, se possível, use palavras. Ou seja, não são as palavras que pregam, é a sua vida. Aí, se possível, você pregue com algumas palavras. Aí uns doidos começaram a descer ali, como é que não vai pregar evangelho sem falar de Jesus? A palavra fala aí de por todo mundo e pregar o evangelho. Sim. Mas não tem coisa melhor, irmão, que você pregar Jesus com a sua vida, onde as pessoas falam assim: aquele cara é diferente. Eu quero ser como aquela família. Olha, eu quero ser igual a família do pastor Paulo. É diferente. Cara, eu quero ser como ele é, porque ele é diferente. Aí o pastor Paulo fala: sabe por que eu sou diferente? Porque eu perdi minha vida. O que? Perdeu sua vida? Eu perdi. Sabe por que eu sou diferente? Porque eu morri. O quê? Você é uma alma penada? Não, eu morri para as minhas vontades. Quem governa a minha vida é Cristo. Querido, não tente impressionar as pessoas pela aparência. Deixe que a verdade de Cristo resplandeça na sua vida. E que o Espírito de Deus, o Senhor quer mudar. Amém? Nem sobre o que podemos Vamos fazer. louvar ao Senhor. Tudo sobre Fica de você. pé, querido. Tudo para você, Vamos louvar. Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti
Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você. Tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores. Hosana nas maiores alturas. Hosana, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele toda glória eternamente. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que